Meus irmãos, estamos agora na capítulo 6 de Efésios, versos 1 a 4. E o assunto é vida familiar, pais e filhos. Nós já falamos sobre a questão das esposas, já falamos sobre a questão dos maridos, e agora Paulo está nos ensinando sobre relacionamento pais e filhos. E nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que todo esse contexto, Paulo está ensinando esses irmãos que tinham sido alcançados pelo Evangelho, gentios e judeus que agora formam uma nova humanidade, a Igreja do Senhor. E Paulo, eles vinham de uma vida totalmente fora da palavra, em todos os sentidos. Como muitos de nós aqui viemos, talvez ainda estejamos, se você ainda não foi alcançado pela graça, ou recém-tirado de lá, mas todos nós estamos aprendendo a relacionar como casais, as mulheres, os maridos e agora os pais, e como cristãos de forma geral, que o Paulo vem ensinando. Então era necessário, e sempre é, que Paulo estivesse ensinando, organizando. Agora que vocês são cristãos, agora que vocês foram alcançados pela graça, existe uma vida diferente. As mulheres ajam assim com os maridos ajam assim com as esposas, os pais ajam assim com os filhos, e os filhos assim com os pais. E Paulo vem trabalhando o Evangelho em todos os setores, em todos os aspectos da nossa vida. Vamos ver na próxima vez, se Deus permitir, com relação ao trabalho, a relacionamento patrão-empregado, aqui era servos e senhores. Então, o Evangelho ele vai cercando toda a nossa vida e nada escapa da atuação do Evangelho, essa que é a verdade. Não tem como eu falar, eu vou bem com Deus, mas a mulher falando que é muito espiritual, mas desrespeita o marido, quer viver de forma independente e avoca para si uma espiritualidade. Não existe isso. Assim como não existe o marido dizendo que é muito espiritual, mas que não ama a sua esposa, ou não procura amar a esposa como Cristo amou a igreja, não procura honrá-la, não procura cuidar dela, não procura pastorear a casa, não procura ter uma vida com Deus. E também filhos. Não adianta os filhos acharem, eu estou muito bem, e desobedecem ao pai, são rebeldes, e pais que dizem que está tudo bem na sua casa e os filhos estão desgovernados, estão fora de controle, estão aí afastados de Deus, sem instrução na casa. Então, nós aprendemos também que esse contexto é possível viver com pessoas cheias do Espírito Santo. Todos nós precisamos estar constantemente debaixo da palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. E o grande evangelista D.L. Moody já disse, ele falou assim, eu sou como uma vasilha furada, eu preciso estar constantemente debaixo da torneira. É assim a nossa vida diante de Deus. Todos os dias nós retemos pouco. Nós precisamos estar todos os dias sendo alimentados, instruídos pela palavra de Deus. Nós não podemos achar, eu já aprendi bastante, já vim de um lar cristão, ou então já estou numa igreja bíblica e já está bom. Nós precisamos individualmente estarmos sempre nos submetendo à palavra de Deus, sendo instruídos por ela, corrigidos por ela, porque senão nós vamos viver uma vida de caos, uma vida religiosa, uma vida legalista, uma vida imoral que não agrada a Deus. Não há como nós estarmos cheios do Espírito se nós estivermos vazios da palavra. Essas coisas são a mesma coisa. Cheios do Espírito Santo é cheios da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito. Não é nada místico, não é nada que vai tirar você da palavra, levar você para um monte, fazer você ter arrepio. Você tem que voltar para a palavra. Pessoas cheias do Espírito são pessoas que estão se submetendo à palavra de Deus constantemente. Então, é esse o contexto que Paulo está falando. Nós já vimos sobre vários aspectos, e agora Paulo está falando na questão do relacionamento pais e filhos. E, novamente, como o assunto é sujeição, submissão, Paulo começou pelas esposas, Paulo começa pelos filhos, e na próxima etapa ele vai começar pelos servos. Porque ele está primeiro ensinando a questão de submissão, quem deve sujeitar-se. E no caso do relacionamento pais e filhos, são os filhos que devem sujeição aos pais. Embora seja óbvio, nós precisamos falar isso, porque hoje inverteu. São os pais que vivem em sujeição aos filhos. São filhos que têm mandado na casa, que têm governado a vida do casal, que têm dado as regras do lar. É como tem que instruir mulheres a sujeitar os maridos como ao Senhor, como tem que instruir os maridos a amar as esposas, tem que instruir os filhos
a sujeitar os pais e os pais a criar os filhos de forma correta. Porque todos nós não sabemos, por nossa conta e risco, nós não sabemos, nós precisamos aprender. Então, Paulo está falando aqui, vós filhos, todos nós somos filhos, né? Mas está falando nessa questão de filhos que ainda estão em sujeição aos pais, que ainda estão vivendo debaixo da autoridade dos pais. Essa questão da obediência. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Uma palavra direcionada para você, então, principalmente, mas a paulada vai bater nos pais daqui a pouco também. Né? Que já, o A.W. Pink, num livro dele, ele diz que quase sempre, nunca é uma regra, mas quase sempre, quando você vê problema nos filhos, você vai no problema nos pais, que é a árvore. A árvore, né? Claro que nós dependemos do Senhor, né? Mas nós vemos que muitas vezes o problema está na nossa criação, na nossa falta de temor a Deus, na nossa falta de aplicação do princípio, pais vazios de Deus, vazios da palavra, procurando em conselhos do mundo como criar os filhos, ou abusando da autoridade, ou negligenciando a autoridade, o amor e o governo na casa. Então, os filhos tomam conta. Hoje você vê filho dando ordem na casa e mandando, e os pais se sujeitando. É uma inversão da palavra de Deus. Então, Paulo está falando, se era assim antes, agora não é mais. Se vocês não compreendiam o evangelho e viviam um caos, a casa de vocês era um caos, agora não deve ser mais. Paulo já falou das mulheres, falou dos maridos, agora dos pais. Então, ele está falando, colocando em ordem relacionamentos pais e filhos, que é fundamental. E por que Paulo falou de pais e filhos depois de ter falado de mulheres e maridos? Porque o relacionamento do casal correto vai interferir diretamente na criação dos filhos. Não existe uma técnica. O casal está arrebentado, está afastado de Deus, está vivendo um caos, e como que vai acertar na criação dos filhos? É uma consequência. Primeiro ajustar o casal diante de Deus, cada um na sua função, cheio do Espírito Santo, para que ambos consigam, então, colocar a casa dentro dos trilhos de Deus. Então, por isso que não começou pelos filhos, porque primeiro nós, e você que vai casar um dia, e você que é casado, você precisa primeiro consertar o seu relacionamento com Deus, dentro da função que Deus te deu, que nem nós já falamos. Nós vivemos uma época, meus irmãos, como sempre teve após o pecado. Nós vimos que logo após o pecado, Caim já matou Abel, os filhos já estavam em guerra. E hoje isso tem crescido assustadoramente, e nós temos, você falar de obediência de filhos a pais, hoje é uma coisa assim, uma loucura. Ninguém mais está preocupado com isso na sociedade. Você vê o caos que é nas escolas, de forma geral. Porque se não obedece à autoridade no lar, por que vai obedecer uma autoridade na escola, policial, a outras autoridades que Deus instituiu? Geralmente, os filhos que governam a casa, que são indisciplinados, que são rebeldes e que os pais não têm o pulso ali para governá-los em amor, mas com autoridade, gera um caos na sociedade. Ninguém aguenta, escola não aguenta, trabalho não aguenta, patrão, ninguém aguenta ele. Nem a polícia aguenta. Porque ele rompeu o primeiro lugar de ordem que Deus colocou, que é a casa. E ali, rompeu essa cerca, vai dar trabalho. Se você estudar sobre isso, você vai ver que a polícia tem eu tenho amigos que são policiais, e nós temos irmãos aqui que trabalham na questão de adolescentes, e você vê o caos que é. Você vê que aonde falta autoridade dos pais, ninguém segura. Então aqui está falando, nós precisamos ver que a nosso guia de fé e prática é a palavra. Embora lá fora esteja um caos, nós precisamos estar preservados na palavra de Deus. O pecado gerou essa insubmissão no ser humano, não é só nos filhos. Em nós, como pais, também em relação à palavra de Deus. Todos nós nascemos pecadores, e todos nós nascemos querendo não ser submissos a nada. E nossas crianças nascem pecadoras. E nós precisamos entender que no coração delas há um desejo de insubmissão.
que ninguém, ela nasceu boa, ela é uma boa, ela é inocente. Você precisa ensinar o seu filho a te morder, a te dar tapa, a pegar as coisas do amigo, a fazer birra. Se alguém que ensinou o filho a fazer isso, nós precisamos ensinar o contrário. Nós precisamos ensinar o que a Bíblia ensina, porque o errado todos nós já nascemos sabendo, por causa do pecado que habita em nós. Então, por isso que essa ordem é muito importante para você que ainda é filho, está debaixo da autoridade. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não pode viver desgovernado ou querendo se governar. Pais hoje são reféns dos filhos. Reféns, meus irmãos. Tem pai que fala assim, eu não posso com esse moleque. Não posso com essa criança. Ninguém segura. Pais, adultos, reféns de crianças indisciplinadas. E a indisciplina é o maior ato de desamor que um pai faz para o filho. Você acha que você é um bom pai, uma boa mãe quando você permite seu filho? Ao contrário, você está estimulando ele a ser uma pessoa totalmente... a viver na prática do pecado e, naturalmente, vai sofrer muito na vida, porque ninguém vai ter a dó do seu filho que nem você tem. Então, você está criando um dia, essa frouxidão vai virar contra você. Que lá na frente o filho fala assim, mas por que meu pai não me ensinou? Eu achei que o mundo fosse me tratar que nem eles me tratam em casa, e não é assim. Então, nós precisamos voltar isso. Você quer saber como que está a situação de filhos? Todo mundo já foi no mercado, já viu criança dando show em mercado, ou em shopping, ou você, quando vai visitar alguém, ou vai receber visita, você fala, ih, rapaz, será que as crianças vêm? Será que as crianças vão? Eu lembro, desde quando eu era pequeno, na minha casa, as pessoas iam visitar meu pai. Ele também era pastor, e ia muita gente em casa, e ele não tinha muito problema de colocar os limites na casa, mesmo não sendo os filhos dele, porque nós tínhamos os nossos limites. E ele falava assim, não é justo eu colocar o limite para os meus filhos, aí vinha gente de fora e bagunça a casa, os de fora podem e os meus filhos vão ficar olhando. Falar, só eles que podem? Então eu lembro que a gente lá, com criança pequena, para a mulher que era pendurava no ventilador, ficava rodando, e rebentava tudo, e o pai lá, ai filhinho, papai vai ficar triste, vem para cá. Mas na segunda meu pai falou, irmão, ou você pede para ele tirar de lá, ou eu vou ter que pedir, porque ali não pode mexer. Né? E meu pai falava em amor, mas falava, não pode. Né? Então, desde sempre, foi um problema. E os pais ficam ali, reféns. O que eu vou falar? Se eu falar, vai me dar show. Esse dia eu estava no mercado, você fica constrangido. Criança se arrastando no chão e a mãe tentando contornar, o moleque não queria soltar o brinquedo, e gritando, e a mãe cercando ele, acompanhando assim, e fazendo de tudo, teve que dar o brinquedo para ver se passava menos vergonha. Isso é constante. E vai crescendo, vai gerando violência, droga, assalto, vai virando com tudo. E a coisa começa no lar. Começa com desrespeito à autoridade paterna, começa com desobediência ali, com infringir regras ali. Então nós precisamos entender. E Paulo está falando que, filhos, sede obediência aos vossos pais, ou seja, estejam debaixo da autoridade, da voz de comando dos pais. É fácil? Não é, meus irmãos. Eu lembro que eu também era filho, não é fácil. Mas nós temos que compreender que Deus colocou pais na vida de vocês. Não foi para vocês mandarem, foi para vocês se sujeitarem a Ele. Mas eu não concordo. Não é essa questão de concordar. É questão de obediência. Paulo está falando, se coloque debaixo da autoridade de vocês. Deus se preocupa com você que é filho. Deus está falando para você. Você acha que Deus só fala para adulto, para casais? Deus está falando para você que está na casa dos seus pais ainda, que é criança, que é adolescente, que é jovem. Deus tem essa palavra é para você. Filhos não devem aprender a obedecer por medo dos pais, para ganhar só a recompensa. Se você ficar quieto, você me dá doce? Não é isso que Paulo está falando. Mas é porque Paulo diz isso porque isso é justo.
Primeiro é no Senhor, e segundo que isso é justo. O que Paulo está querendo dizer? O princípio da obediência, meus irmãos, é um princípio natural, não é só o cristianismo que se preocupa com o filho obedecer ao pai. Se você for para outras religiões, até pessoas que se dizem ateus querem filhos obedientes. Deus instituiu isso por causa de Deus é um Deus de ordem. Ele criou as coisas em ordem, colocou pais, filhos, colocou autoridade. Então, esse é um princípio, primeiro, natural de obediência. Agora, no Senhor, de forma justa, com essa compreensão, é aqueles que foram alcançados pela graça. Mas o princípio é que nem casamento. Casamento não é só para crente. Se você obedecer os princípios, você vai ter um casamento. Se você conhece pessoas que não são cristãs, que estão convivendo, mas o nível delas não atinge o nível máximo de representar Cristo e a igreja. Mas casamento também não é só para crente. Criar filhos também não é só para crente. Mas o cristão que tem a palavra de Deus, ele tem algo que os incrédulos não têm, que é um relacionamento, que é uma visão de glorificar a Deus, de temer a Deus, de cultivar o temor de Deus no lar. E é isso que nós devemos que entender aqui. E aqui, nesse caso, Paulo está falando pai e mãe. É muito comum os filhos escolherem a quem obedecer, o pai ou a mãe. Geralmente, às vezes o pai que é mais bravo, ou às vezes a mãe pode ser mais brava, ou às vezes, dependendo da hora, ele quer obedecer o pai, depende da hora que quer obedecer a mãe. Mas aqui, Paulo está falando, filhos, obedecei os vossos pais. Obediência ao pai e à mãe, no Senhor. A exceção dessa obediência é quando, lógico, o pai está pedindo para o filho pecar. Como no caso, nós falamos da sujeição da esposa, quando o marido quer levar ela para alguma prática pecaminosa. Aí não, nós precisamos obedecer a Deus. Mas, em relação a isso, nós precisamos entender que os filhos devem obediência ao pai. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não ache justo, mesmo que você pense diferente. O que Paulo está falando? Alguns motivos para os filhos obedecerem aos pais. A primeira razão é porque é justo no Senhor. Ou seja, é uma ordem de Deus, é a vontade de Deus que seja assim. Não foi uma ideia que surgiu de repente. Deus instituiu na palavra, é justo que você faça assim. Mas, naturalmente, também é justo. Por quê? Os pais são mais vividos que os filhos, têm mais experiência, são mais velhos, já aprenderam mais. Estão se desdobrando para criar os filhos, para pagar conta, para dar saúde. Então, não é justo que um filho chegue numa casa onde já existia um casal, que os pais estão dando o máximo para criar, e ele fala, eu só quero receber, mas não quero obedecer. Então, naturalmente, é injusto você desobedecer aos seus pais. Porque você está colocando numa posição de que você só quer receber as coisas, só que você não precisa do conselho deles. Você acha que você sabe mais que eles. E é muito natural as crianças falarem, eu já sei. Não me ensina, eu já sei. Achando que sabe mais que o pai. Que sabe mais que a mãe. Então, nesse aspecto natural, é injusto você receber todo o carinho, toda a atenção, tudo dos seus pais, que não é fácil. Você só vai ver como é difícil ser pai o dia que você for. A responsabilidade que é em todos os sentidos, o peso que é. Então, não é justo você, na sua idade que está lá, falar, eu só quero ser beneficiado e não quero ter nenhum dever. E, espiritualmente, é justo, porque é a vontade de Deus. Talvez você ainda não entenda, mas você precisa ser pastoreado e entender que Deus instituiu isso. Deus instituiu que você, filho, deve ouvir a voz dos seus pais. Deus diz assim, Deus criou uma ordem, Deus te colocou numa família com uma autoridade. Não colocou você no meio para fazer o que você quer. É justo no Senhor. Paulo está sempre visando agradar a Deus. Em todas essas sessões, meus irmãos, ele usa as palavras no Senhor, no temor do Senhor. Veja só, as esposas precisam ver o Senhor acima do marido. Nós vimos, seja obediente, submisso como ao Senhor. Os maridos precisam ver o Senhor acima das esposas, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Os filhos precisam ver
que a obediência deles é justa no Senhor. Os pais precisam ver o Senhor acima dos filhos, porque ele vai falar aqui, pai, não provoqueis as filhas, mas criai-vos na disciplina e administração do Senhor. E na questão próxima também de servos e empregados, ele vai falar também, incluir sempre o temor do Senhor, dizendo, isso deve fazer parte da vida de vocês com Deus. Matthew Henry diz assim, o apóstolo apresenta aqui um motivo geral, porque isto é justo. Há uma equidade natural nisso, e Deus ordenou. É natural que os pais mandem e os filhos obedeçam. Embora isso possa parecer uma declaração dura, essa é uma obrigação e deve ser cumprida por aqueles que desejam agradar a Deus e ser aprovados por Ele. Ou seja, andar nos caminhos de Deus, obediência aos pais. Claro que você, à medida que você vai crescendo, você argumenta com os pais, você tem sua opinião, você pode apresentar suas razões, mas sempre no sentido de não impor aos pais, mas com respeito, compartilhando ideias, mas crendo que Deus colocou eles, que muitas vezes eles vão errar, como nós erramos, como as mulheres erram, como os pais erram, o marido erra como os pais. Ninguém só acerta, mas nós precisamos respeitar a autoridade mesmo assim. Muitas vezes eu lembro que muitas vezes eu não concordava com tudo também. Tinha coisa, por que eu não posso voltar a tal horário? Por que eu não posso ir lá com os jovens? Não pode, porque tinha horário para voltar. O outro não tem, o outro é o outro, você é aqui. Meu pai era um pouco direto, né? Mas por que o outro lá da igreja pode voltar mais tarde? O outro tem o pai dele, eu sou seu pai. E eu entendo que é esse horário que você deve voltar. Por dentro, é aquela história, obedeci, mas por dentro estou em pé, né? Mas tinha que voltar. Aí você vai aprendendo a ser quebrantado por dentro. É isso que nós vamos tentar falar depois aqui um pouco. Então, e aqui Paulo apresenta outro motivo. Primeiro, porque é justo, naturalmente é justo, e no Senhor é justo por causa de uma ordem de Deus. Deus estipulou isso. E o segundo motivo para filhos obedecerem aos pais, ele diz aqui, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós lemos lá em Êxodo, essa questão de obedecer pai, honrar pai e mãe, ela está até nos 10 mandamentos, quando Deus deu lá para Moisés, o 5º mandamento. De tão importante que é, para você que é filho, você veja que desde o início, quando Deus estipulou, ele já colocou essa questão de obedecer e honrar pais no decálogo. Não foi uma ideia que surgiu no Novo Testamento, ainda que surgisse, está na Bíblia, mas ela já veio desde lá. Porque é natural que os filhos cresçam não querendo fazer isso. E nós precisamos ser instruídos. Há muitos textos de Provérbios diz isso, olha só, Provérbios 1, 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Paulo está falando aqui, na carta de Efésios, como nós estamos lendo, num contexto cristão, de pais que foram convertidos. Mas mesmo na questão de a hierarquia, você como filho deve obediência aos seus pais. Claro que você ter um pai cristão, você tende a ser mais instruído. Mas não é porque você é um filho que vem para a igreja, teu pai não vem, você pode fazer o que você quiser na sua casa. É um princípio natural de obediência. O verso 9 também diz, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colar para o seu pescoço. Depois, Provérbios 6, um pouquinho mais adiante, Provérbios 6, 20 a 23. Diz assim, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente a teu pescoço, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e instrução, luz. E as repreensões da disciplina são os caminhos de vida. Veja, repreensões da disciplina, para quem não teme a Deus, é uma aberração. Mas aqui está falando, são os caminhos de vida. Todos nós precisamos, como nós lemos em Hebreus, que Deus faz isso conosco. Nós vamos tentar ver um pouco esse texto também. Então, primeiro vem a questão da obediência. Filhos, é justo que vocês obedeçam aos pais. Isso fala de atitude externa, principalmente. Mas Paulo agora vai para a questão interna, honrar. Aqui ele está falando, honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento, como eu disse, ele está incluído na obediência, mas ele é mais do que apenas obedecer por fora. Ele é mais do que falar assim, eu já fiz o que você falou.
por dentro estou queimando de ódio, de raiva, mas já fiz. O dia que eu sair dessa casa, eu vou arrebentar com tudo. Sabe aquele cara vai represando? Ele não entendeu, ele não está quebrantado por dentro. Ele está obedecendo, às vezes, por uma pressão externa. Mas o propósito de Deus é fazer com que a nossa obediência, assim como para Deus, não seja uma obediência legalista, seja uma obediência em amor. Deus vai nos mostrando essa questão e nós vamos sendo quebrantados, obedecendo porque é justo, mas ao mesmo tempo pedindo para que Deus nos dê um coração obediente, para nós entendermos isso. Honrar, então, fala mais também de uma atitude de coração. Um comentarista, William Hendricks, ele diz assim: honrar pai e mãe significa mais do que obedecê-los, especialmente se essa obediência for interpretada no sentido meramente externo. É a atitude externa do filho para com seus pais que se busca no requerimento de honrá-los. Toda obediência egoísta ou relutante ou sob terror deve ser terminantemente descartada. Honrar implica amar, acatar de forma muito elevada, mostrar um espírito de respeito e consideração. Esta honra deve ser demonstrada para com ambos os pais, porque no que diz respeito ao filho, ambos são igualmente autoridade. Então, honrar é você demonstrar por dentro que você aceita aquela repreensão. Que você, mesmo sendo contrário à sua opinião ainda, você fala assim: é justo no Senhor, eles são autoridade sobre mim, eu quero honrá-los, porque senão o que acontece? Você pode obedecer na frente deles, aí quando você está com seus amigos, você fala mal dos seus pais. Lá na escola, você zomba dos seus pais, na frente dos outros, aí quando chega perto deles, você se comporta. Isso é legalismo, isso é religião. É igual muita gente faz com Deus. Quando vem para a igreja, obedece. Quando sai, não é isso que Paulo está ensinando. Ele está falando que o filho precisa obedecer, sim. Mas essa obediência tem que quebrantar o coração, para que ele honre os pais, para que quando ele for zombado por estar obedecendo os pais, como todos nós aqui já fomos quando crianças, quem daqui também nunca foi: você obedece seu pai, você não pode fazer isso? E você fala assim, se você está com o coração correto, você fala assim: eles estão zombando porque eles não conhecem a Deus, eu sei que meu pai está cuidando de mim. E eu lembro que meu pai contava, tinha um vizinho nosso lá que sempre tirava sarro lá no meu pai, porque achava ele muito, colocava na gente lá: não pode fazer isso, não pode estar lugar, cuidado. E ele falou: não, com a molecada se cria sozinho. Para, Paulo, você está muito... E naquela época os filhos dele brigavam com os outros, rapaz, mas brigava de tijolada quase na rua lá, morava, se quebrava o pau. E o pai via e dava risada: não, o homem tem que se resolver assim mesmo. Meu pai lá falava com ele, falou: irmão, você está errado. Não, o homem é assim mesmo, deixa, eles vão se consertando. Depois de alguns anos, ele foi lá na casa do meu pai pedir ajuda, porque os filhos continuavam brigando. E foi cada um para um canto. E pergunta se estão seguindo o caminho do Senhor. O Senhor tem misericórdia. Mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. E o pai ficava falando: não, o homem é assim mesmo, deixa se criar, moleque é assim mesmo. Claro que é assim, mas eles estavam vivendo em ódio um com o outro. E o pai sentava e ficava lá vendo, se divertindo. Ou não interferindo, porque era fraco. E os filhos rebentando com tudo. Então, esse tipo de obediência, nós precisamos entender que você precisa, quando os pais falam com você, você tem que orar a Deus, e talvez não é fácil. Você, filho, você tem que entender que existe uma ordem. Que Deus te deu pais mais sábios que você, não perfeitos, mas mais sábios que você, porque já viveram mais. E que estão buscando no Senhor conhecer os princípios da palavra para instruir você. E que esse seu desejo de insubmissão é um pecado, de se colocar acima dos seus pais, acima da igreja, acima de qualquer autoridade. Na escola, coitado de quem é professor hoje. Eu tenho um primo que é professor em escola pública em outro estado. O que ele conta é de chorar, irmão. Um adolescente, ele corrigindo a prova, a pessoa, logicamente, não estudou, não fez nada, gabaritou ao contrário, né? Não acertou nada. Ele teve que dar a nota que deu. E ele é cristão. E a filha foi lá, subiu na carteira da sala, adolescente, sapateando, arrebentando, aprontando um escarcéu, ameaçando, chamou a mãe. A mãe foi lá e defendeu a filha.
defendeu a filha. Falou, não, ela tem direito de fazer isso, ela vai fazer. Quem é você para dar nota errada para minha filha, para nota baixa, é um absurdo? Ele falou, não dá. Quando não é ameaçado por adolescentes, ameaça com faca, com tudo. Se eu tirar a nota baixa, por que chega a esse ponto? Volta para o lar. Volta para casa. Então, esse é um princípio. Ou obedeceu quando era pequenininho na marra, porque o pai às vezes era um autoritário e cresceu com ódio. Quando ficou maior, estourou a corrente e foi para cima de todo mundo. Ou cresceu largado, e aí agora ninguém controla. Então, esse princípio fala, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, honrar pai e mãe não é aquele costume antigo passar perto e falar, benção, pai, já honrei. É você respeitar os seus pais no coração, honrá-los, no falar deles para alguém, no comportamento com relação à obediência, no cuidado com o ódio. Eu obedeço, mas eu estou nutrindo um ódio aqui dentro. Na primeira oportunidade eu quero cair fora da minha casa. E você honrar os seus pais também, que envolve financeiramente quando você puder. Ajudá-los. Quem te ajudou e agora, muitas vezes, os seus pais precisam de uma ajuda e você fala, agora você se vira. Honrá-los, dar a honra devida a eles, pelo cuidado que eles tiveram com você. Envolve atitude no coração e envolve aqui também, quando necessário, você ajudá-los financeiramente na questão por algum problema de saúde que eles tiveram ou alguma questão que aconteceu. É você demonstrar, reconhecer a autoridade deles, prestar-lhe não somente obediência externa, mas interna. E Paulo diz, o outro razão aqui, porque este é o mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa. Muitos teólogos têm muita dificuldade em interpretar isso, porque, na verdade, o segundo mandamento já traz uma promessa. Mas aqui, Paulo está dizendo, de acordo com alguns comentaristas que eu li, que ele está dizendo que é o primeiro mandamento da segunda tábua, que envolve uma promessa específica. Aquela promessa era geral, essa é uma promessa específica que Deus estava dando para o povo de Israel, que quando entrasse na terra de Canaã, no contexto original, vocês vão ter vida longa. Se vocês obedecerem o honrarem, vocês vão ter vida longa e vida melhor na terra que Deus te deu. E agora Paulo está falando, honra teu pai e tua mãe, para que esse é um mandamento com promessa, nesse caso, para que te vai bem e seja longa a vida sobre a terra. Não está falando mais uma terra específica, mas sobre aonde você estiver vivendo, seja o lugar que Deus te colocou, você tende a ter uma vida melhor vivida, porque você está em obediência com Deus. Não quer dizer que você vai morrer de velho. Que, se obedecer a Deus, eu não vou morrer antes. Paulo está falando, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Você vai viver dentro do padrão de Deus, o que é muito melhor do que viver muitos anos fora da vontade de Deus. Se você ler o Salmo 119, o salmista, num versículo lá, ele fala assim, Senhor, eu peço que o Senhor me dê vida para que eu viva e conheça o Senhor. Ele está pedindo vida, não é apenas em extensão, mas uma vida de qualidade. Eu quero viver mais para conhecer mais o Senhor. Então, é nesse sentido que esse mandamento foi dado por Deus, no contexto da terra prometida, mas ele tem aplicação para nós hoje. Novamente, eu cito aqui William Hendricks, ele diz assim, é verdade que a obediência ou desobediência aos pais não é o único fator que determina a extensão da vida de uma pessoa, porém é um fator importante. Veja bem, desobediência a pais piedosos indica uma vida indisciplinada. Veja, como uma vida em desobediência a Deus, ela te acarreta muitos prejuízos. Ele diz assim, conduz ao vício, à dissipação. Isso, por sua vez, associado a outras coisas semelhantes, encurta a vida nesse sentido. Por exemplo, quando um pai piedoso adverte seu filho contra o vício escravizante do tabaco, do álcool ou dos pecados pertinentes ao sexo, e o filho ignora seu conselho, na verdade está seguindo em direção que, via de regra, não conduz a uma vida melhor nesta terra. Além disso, deve-se ter em mente que, embora um filho desobediente possa viver ininterruptamente e chegue a uma existência centenária, enquanto prossegue em sua impiedade, porém não lhe irá bem, ele não terá paz.
Ele pode viver muito tempo, mas não tem paz. Não vive para a glória de Deus. Ele só tem dias longos. Filhos indisciplinados são sinônimos de ruínas para a nação, para a igreja e para a sociedade. A promessa de Deus de recompensar a obediência ainda está em vigência. Todos nós que andamos debaixo dos caminhos do Senhor são abençoados. Os caminhos de Deus são abençoados. Se você andar em obediência, você vai ter uma vida melhor. Não estou falando mais rica, mais longa, mas diante de Deus você vai desfrutar espiritualmente de uma vida melhor. Se o seu casamento, se você nutrir isso com a palavra de Deus, você vai ter um casamento melhor. Se você, como solteiro, nutrir, estar cheio do Espírito em obediência a Deus, você vai ter uma vida melhor. É nesse sentido. Todas as bênçãos estão em Cristo, e quando nós vivemos em obediência a Ele, nós desfrutamos desta paz de Deus e da paz com Deus. Em desobediência a Deus, ninguém vive melhor. Ninguém vai viver melhor em desobediência à palavra de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Mas eu sei que não é fácil. João Calvino diz assim, a promessa é de vida longa, o que mostra que a vida é um dom de Deus e não deve ser desprezada. Aqueles que tratam seus pais de maneira correta são assegurados por Deus de que terão uma vida feliz. Moisés associa isso à terra de Canaã, mas agora que a bênção de Deus se estende a todo mundo, Paulo adapta essa parte ao mandamento. Por que o salmista também começa lá no Salmo 119, os 2 primeiros versículos, e Jesus falando lá nas bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, você vai ter uma vida feliz como cristão se você temer a Deus. Esse é o princípio. Agora, como que deve ser essa obediência? Ela deve ser no Senhor. Filhos demonstram temor a Deus obedecendo aos pais. Paulo reforça isso em Colossenses 3:20, porque isso é agradável a Deus. Filhos, não se deixem levar por amigos incrédulos. Cuidado com os amigos que você tem, com as amizades que você cultiva, que vão te estimular a ser desobediente aos seus pais. Vão ficar sempre jogando na sua cara que obediência ao pai é coisa do passado, que é coisa de quem é fraco. As amizades, principalmente na idade da adolescência menor e da juventude, elas são muito influenciáveis. Você precisa, e os pais precisam cuidar de quem os seus filhos estão sendo amigos de verdade. Porque hoje, ninguém, fora os cristãos, você vai ouvir esse conselho. Os filhos estão querendo desobedecer o pai mesmo. E se você anda com pessoas, costumeiramente amizades assim, você vai ser tendente a ser influenciado por amigos que vão te estimular a zombar do seu pai, a ridicularizar seu pai, desrespeita seu pai, faz coisa escondida, isso não tem problema, é assim mesmo. E televisão vai ensinar isso, e qualquer porcaria que você vê na internet vai ensinar isso. Então, cuidado com quem você está andando, com as amizades que você está fazendo. J.C. Ryle, naquele livro, Uma Palavra aos Moços, ele diz assim, cultive amigos que no dia final você não vai ter vergonha de falar diante de Deus, eles eram meus amigos. Amizade é uma coisa muito importante. Para todos nós, adultos ou não, mas para a fase menor é muito fundamental, porque eles vão levar você a uma vida de desobediência, vão querer te influenciar a isso. Então, aproveite o seu tempo com seus pais, aproveita o tempo para seguir a orientação dos seus pais, mesmo sendo difícil, para criar relacionamento com seus pais. É isso que Paulo está falando. E se você está vivendo uma vida errada, peça perdão para os seus pais. Quem aqui já teve que pedir perdão para os pais, quando era filho que morava na casa dos pais ainda? Pode levantar a mão. Eu já estou levantando porque eu tive, não é porque eu estou... É verdade. Eu tive que chegar para os meus pais e pedir perdão. Não foi uma só vez, não, por erro meu. Por estar não compreendendo o ensino deles, por estar querendo manipular a situação, por não aceitar. Às vezes por querer fazer guerra. Então agora também vou ficar quieto em casa, não vou conversar com ninguém. Só vou chegar para dormir, comer e vou embora. E isso é uma forma de desprezar, de ser rebelde, de desobedecer os pais. Se é filho, você tem que pedir graça para Deus, falar, Senhor, eu peço perdão, eu quero chamar meus pais, falar, eu tenho errado, eu tenho sido assim, tenho sido assado, tenho desobedecido, tenho sido rebelde nisso. Vai fazer bem para você. E agora os pais, vós pais, verso 4. Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Esse pais aqui, ele está um pouco mais direcionado ao homem, pai homem.
porque é mais natural o pai, que Deus deu essa autoridade primeira no lar, ou a negligenciar ou a abusar dela, e a provocar os filhos com a ira. É claro que a mãe é a autoridade, nós vimos, o filho também deve obedecer e honrar, e às vezes a mãe também pode provocar o filho à ira. Mas Paulo está chamando primeiro a responsabilidade aqui no homem. Paulo está colocando como Deus fez no caso de Adão. Quando Deus fez no caso do texto que o Parolim leu aqui de Samuel, quando Eli não repreendeu severamente os filhos. Fala ali os filhos de Eli. Só Eli que errou? Não necessariamente. Mas Eli ali não repreendeu o suficiente os filhos dele. Os filhos deles não temiam a Deus, não temiam a ele, aprontaram e a história é triste. Então, aqui nós vemos, pai, não irritem os seus filhos. Em Colossenses 3:21, Paulo fala para que eles não fiquem desanimados. Meus irmãos, nós que somos pais, nós temos muita influência nos nossos filhos. Eu tenho memórias do meu pai de acertos e de erros. Os nossos filhos também têm memórias nossas de acertos e de erros. Nós podemos desestimular muito os nossos filhos, assim como podemos estimulá-los também. E Paulo aqui está tratando. Eu anotei algumas formas injustas, algumas formas que nós podemos irritar os nossos filhos. Não são, claro que não é uma lista fechada, eu fiquei pensando em algumas coisas, mas você com certeza pode se identificar em algumas dessas. Primeira, dando ordens injustas. Os nossos filhos, eles têm um senso de justiça. É interessante, eu lembro quando eu agi errado com os meus filhos, e você percebe que é difícil de aceitá-lo. Eu tive que pedir perdão para eles depois, porque eu fui injusto na abordagem, não procurei ver antes. E nesse caso tem um artigo do Solano Portela na internet, que é a difícil função de ser juiz no lar. Às vezes você tem que ser um juiz, pegar um fato que você não viu, 2 filhos arrumaram um problema, e você é o juiz, você pode penalizar você pode absolver o culpado e penalizar o inocente. Então é difícil para nós exercermos isso com uma visão correta. Então, ordens injustas. E os filhos percebem quando nós estamos sendo injustos, na abordagem, quando nós não ouvimos eles primeiro, quando nós somos muito severos, quando nós somos ofensivos com palavras, né? Tem pai que ele fala no coice verbal. Do jeito que ele fala, já arrebenta com o moleque. Isso é injusto. Eles têm um senso. Eles têm um senso que Deus colocou nas corações. Tá demais porque eu fiz. Então, nós vemos que dá abuso de autoridade, sobrecarga aos filhos. Você está sempre colocando carga, exigindo demais, sendo injusto nas cobranças, não sendo misericordioso. Outra coisa, sendo totalmente permissivo e desligados da vida deles. Você provoca, sabia? Eu lembro de uma sobrinha minha que ela falou que uma vez ela estava, acho que já na faculdade. E ela estava com uma amiga lá, e a amiga falou, vamos sair aqui depois da aula, vamos comer um negócio. Ela falou, não posso, porque eu tenho que voltar para casa, que meu pai, ele quer que eu volte para casa a tal horário. E ela falou assim, puxa, o que eu mais queria é ter um pai que se preocupasse comigo. Já adulta, já jovem. O que eu mais queria é que eu tivesse um pai que colocasse limite para mim. Meu pai não está nem aí para mim. Eu chego a hora que eu quiser, ele nem pergunta, ele não sabe que hora que eu cheguei. E a gente pensa que limite é errado. Limite é uma proteção de amor. Deus não coloca limite para nós, meus irmãos. Lê a Bíblia. Limite é uma cerca de amor. E os pais acham que estão amando o filho, criando solto. Sem limite. Então, nós precisamos aprender a colocar limite. Ser totalmente permissivo. Deixa meu filho fazer o que eu quiser, coitado. Ele se cria. Ele sabe o melhor para a vida dele. Isso é pai que está querendo fugir da responsabilidade. E isso vai provocar ira e irritação nele. Talvez não no momento, porque na hora ele vai gostar. Mas logo depois ele vai sofrer as consequências. E ele vai falar, por que meu pai não fez isso? Porque ele não me amava. Outra coisa, pai superprotetor. Trata os filhos como incapacitados, sempre maduros, põe medo em tudo. Trata sempre como criancinha, embora os filhos estejam crescendo. Nunca permite que eles participem da vida do lar, da conversa em casa. Vai sempre excluindo.
vai sempre tratando ele como alguém que é à margem dali da vida, não incentiva eles de acordo com as idades, não permite que eles cresçam e errem também. Fica super protegendo, não pode cair, não pode ralar, não pode roubar nada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Outra é por favoritismo, quem tem mais de um filho. Nós vimos casos na Bíblia disso aí. Nós sabemos que o problema de, às vezes, tem um filho que identifica mais com você por questão de habilidades, de muitas coisas, e você acaba inclinando para ele, e o outro se sente desprezado. Ah, meu pai sempre elogia mais isso. Quando eu faço negócio, ele não fala nada. Ah, meu pai gosta mais daquele porque gosta das mesmas coisas que ele. E a gente vai inclinando por um filho, e ele vai se sentir, isso gera uma irritação profunda nos filhos. Nós lemos lá, Isaac favoreceu mais Esaú do que a Jacó, e Rebeca preferiu Jacó. Nós lemos lá em Gênesis 25, isso gerou intriga entre eles. É muito perigoso isso para quem tem mais de um filho. Para quem tem um filho só, é muito perigoso a superproteção. Para quem tem mais de um, é você favorecer. Você dá preferência por coisas. Você não estimulá-los. O filho vem, está aprendendo alguma coisa, aprende uma coisa, aprendendo uma música, um esporte. Olha o papai que eu consegui. Nossa, tá bom. Vai ajudar você a lavar carro? Eu lembro que meu pai ensinava. E a gente vai fazer isso. Às vezes, se seu filho é pequeno, você vai ajudar, ele vai ajudar você a lavar carro? Claro que ele não vai lavar perfeitamente. Ninguém, nem nós lavamos, mas às vezes vai faltar coisa, a gente já critica. Ó, tá sujo ali, mas você também só atrapalha, derrubou o balde e fica criticando. Não estimula, não aproxima. Isso irrita os filhos. O filho quer aproximação e você rejeita. Não estimula ele nas habilidades dele, no que ele conseguiu. Às vezes não é aquilo que você gosta. Ah, eu nunca seguiria essa área de TI, mas meu filho gosta. Então você estimula ele. Ah, que bom que você tem essa habilidade, que você vai poder servir na igreja, você vai poder ter um trabalho. Estimula ele mesmo não sendo aquilo que te estimula. Pelo uso de palavras duras demais, né? Pai impaciente, ignorante, bruto, não doa tempo para os filhos. Tudo está ruim, tudo está errado. Se está bom, não fala nada. Se eu estou quieto é porque está bom. Nós precisamos aprender ou colocar apelidos nos filhos, meus irmãos. Colocar apelido depreciativo, sabia? Fazer comentários dos filhos em roda. Ah, isso aqui, meu filho é mestre fazer isso aí, ó. E o moleque está lá escutando. E depois vira apelido para os outros. Daqui a pouco tem um monte de gente tirando sarro nele, porque surgiu da onde? Do pai. Gente, um pai e uma mãe que bota apelido num filho é pior do que o mundo inteiro botar apelido nele. Porque ele olha dos pais, ele espera o quê? Ele espera um apoio. Aí o pai vem e pega um ponto fraco do filho e fica tirando sarro. Isso é terrível. Irrita os filhos e com razão. Ou pais que terceirizam a criação dos filhos, joga para a igreja, joga para a salinha, joga para os pastores, joga para a escola CCL, joga para a escola Educar, joga para tudo, joga para o vô, para a tia, para o vizinho, para todo mundo. Não assume a responsabilidade de dedicar tempo a eles. Isso irrita os filhos, que parece que o filho é um estorvo, parece que sempre os planos dos pais, os filhos atrapalham. Ah, eu queria, mas tem filho. Eu queria, mas tem filho. Mas não dá por causa do filho. Sempre sai esse comentário? Vamos lá, não dá por causa do filho. Porque eu tenho, não tem onde deixar. O moleque fala, gente, eu sou um estorvo, né? Então, com pequenos comentários que geram irritação nos filhos. Né? Claro que nós erramos em todos esses aspectos ainda, meus irmãos. Por isso que também nós temos que buscar nos encher do Espírito de Deus para pedir graça de Deus. Como então que nós devemos agir? Paulo fala aqui, não provoque os filhos a ira, não faça nada disso e outras coisas mais, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Paulo está falando que tem muitos pais que acham que criam os filhos só tipo assim, meu filho já está com 30 anos, já criei. Mas o cara não é um problema para a igreja, para a sociedade. Só cresceu, mas não foi criado, não foi admoestado. Ah, já cumpri minha responsabilidade, meu filho cresceu, saiu de casa. Tá, mas que jeito que ele saiu? Para dar trabalho para os outros? Então, criar aqui, fala assim, claro que ninguém vai criar 100%, porque nós mesmos não somos. Mas aqui está falando de nós pastorearmos nossos filhos. Criação aqui, criáveis, é no sentido de treinar os nossos filhos. É no sentido de você
colocar regras, limites, e às vezes a disciplina física que a Bíblia diz para ser feita em amor. Claro que tem a forma errada de fazer, que a própria Bíblia condena, mas aquele pai fala, não, deixa ele, e com o tempo ele vai aprender, com o tempo ele vai... Nós apostamos no tempo, mas não cremos na Bíblia. Eu coloco todo o meu crédito para o tempo, deixa com o tempo. E nós não aplicamos essa criação da palavra de Deus. Disciplina, quando feita de forma bíblica, meus irmãos, é um ato de amor. Olha lá que Hebreus 12 fala, só para nós lermos o que... Hebreus 12 diz assim, eu vou ler para os irmãos aqui só para a gente ganhar tempo. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação de que, como filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então Deus faz isso conosco. Por quê? Por amor. Porque Ele está nos treinando, está nos guiando, está colocando limites. Então essa questão da disciplina visa a criança a andar de acordo com a orientação de Deus, a exercitá-lo na palavra de Deus e ajudá-lo a ver que Deus é um Deus de ordem, um Deus de autoridade. E que Deus lhe colocou pais para cuidar de nós. Disciplina inclui um treinamento. Muitas vezes a gente pensa que disciplina é só a correção física, mas não é, meus irmãos. Você pode disciplinar o seu filho com meio de regras, normas, recompensas, no sentido de se você andar em obediência, você pode ter aquele tempo a mais que você teve, que você quer ter, você pode ir ali em tal lugar. Essa questão, para ele ver que a obediência traz algumas recompensas boas para a vida dele. E também a disciplina física, como nós lemos em Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Sabe aquela que deixa que ele vai aprender por conta. Nós não podemos fazer isso. E a Martin Lloyd Jones chega a falar assim, se os pais dedicassem tanta atenção à criação dos filhos quanto dedicam à criação de cachorro e flor, a situação seria muito diferente. Você pode aplicar em outras áreas, ele citou 2 exemplos. Mas como tem pais que são muito dedicados a tantas coisas e abandonam a criação dos filhos. Ele lê sobre aquilo, ele aprende, ele faz curso, ele faz isso, ele pede instrução e faz aquilo. Para os filhos, ele, não sei como que faz, não sei. Não lê a Bíblia, não procura ajuda de ninguém. Disciplina, então, é treinamento. É dar a essa ênfase, nessa correção. John Stott diz assim, é sempre perigoso para os pais disciplinar os filhos quando estão zangados, quando o seu orgulho foi ferido ou quando perdem o controle. Então, quando você vai corrigir o seu filho, nem que seja verbalmente, quando você está zangado com o orgulho ferido, é hora de você ficar quieto e orar a Deus e corrigir depois. Porque nós não devemos fazer por vingança, por retribuição, mas por cumprimento da ordem de Deus, em amor, com o coração correto. E Martin Lloyd Jones diz assim, ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito você tem de dizer a seu filho que ele precisa de disciplina, quando você, obviamente, está precisando dela também? O autocontrole, o controle do seu próprio gênio, é uma condição prévia e essencial no controle dos outros. Por isso que os pais precisam estar cheios do Espírito de Deus, com uma visão correta, para ensinar e criar e disciplinar da forma correta. E a admoestação, meus irmãos, visa mais uma educação eficaz por meio de palavra falada, ensino, advertência, estímulo, correção, repreensão verbal. Não é uma só vez, não, isso é constante. Isso cansa os pais, eu sei. Você fala uma vez, mas você acha que Deus resolveria falar uma vez só com a gente? Olha como Deus é paciente e longânimo conosco. Quantas vezes nós erramos a mesma coisa e Deus nos ensina de novo? Se fosse tão fácil falar uma vez e está pronto, meus irmãos, quanto trabalho você deu para os seus pais? E eu também? Quantas vezes nossos pais tiveram que falar, quantas vezes para nós? E por que nós queremos falar uma vez para os filhos e resolver? Porque nós somos preguiçosos, queremos resolver logo. Não queremos que eles ocupem o nosso tempo, nós temos coisas mais importantes para fazer.
Julgamos ter, né? Então, nós vemos esse caso de Eli. Então, não criar os filhos apenas como cria animal, só dá comida e lugar para dormir. Não criar os filhos apenas como pessoas. Eu dou saúde, dou educação, dou escola, estou criando. Mais do que tudo isso, é criar os filhos no Senhor, na palavra, pastorear, cuidar do coração deles, da motivação deles, saber quais as lutas dele, quais as vitórias dele, chamar eles para perto, andar junto. Lembra de Deuteronômio 6? Ensinar no caminho, falar, cultivar, desenvolver um relacionamento. Que criança que quer sujeitar ao pai, que só chega para dar ordem e sair, que não investe tempo, que não fala, que não cuida, que não ouve, que não anda junto, que não ri junto, que não faz brincadeira junto. Eu lembro de um autor que eu li, e ele falou assim, uma das imagens que ficou na minha cabeça quando eu era criança é quando meu pai chegava em casa, e ele contando, ele tirava a gravata do serviço e deitava na sala para brincar com a gente. A hora que ele entrava em casa, em vez de ele entrar dando bronca, ele entrava brincando com a gente, e ele era um pai, corrigia a gente, mas era um pai amoroso. O cara já velho, já estava com neto, ele falou assim, eu tenho mais do meu pai disso daí. Um pai que corrigia, era autoridade, mas brincava com o filho, dedicava tempo a ele. Então, meus irmãos, aplicações para nós. Filhos, se você tem vivido na sua casa em desobediência, em rebeldia, não tem honrado seus pais, clame a Deus, peça perdão para Deus e procure os seus pais, se você já tem uma idade para isso. Procure os seus pais. Entenda que Deus deu pais para cuidar de você. E limite, às vezes, não é bom, mas ele é necessário. Na hora, Paulo fala em Hebreus, né, o autor de Hebreus, na hora a correção, às vezes, nem sempre é boa, mas ela visa um caráter a ser moldado. E, às vezes, a gente olha só para o momento. Então, procure graça de Deus e procure honrar seus pais e sua mãe com a graça de Deus. E, pais, se você tem abusado dos seus filhos no sentido de ser injusto, de ser egocêntrico, de ficar dando ordens exageradas, pedindo tudo para o filho fazer em casa, para você ficar deitado no sofá, e você não se envolve, e não gasta tempo com eles, e não pastoreia, e não cuida deles, e não se preocupa com eles, e não cuida do coração deles, e não treina eles, e não chama eles para perto de você para viver a vida cristã, peça perdão para os seus filhos. O maior ato de evangelismo é você chamar teu filho e falar, filho, me perdoa em nome de Jesus. Quem já fez isso? Quantas vezes, meus irmãos? É você pregar o evangelho. Agora, se você erra, se você exerce de forma injusta, se você irrita os seus filhos, depois fala, filho, vamos para a igreja. Aí você vai lá, erra, abusa da autoridade, o moleque está achando ruim, fica quieto. Aqui eu que mando. Paz, está tudo errado, meus irmãos. Quando nós agimos assim, nós estamos irritando nossos filhos e desobedecendo o Senhor. Nem só amor, nem só disciplina, as duas coisas devem andar junto. Tem aquele pai que, não, eu só amo, não faço nada, então você não ama. Porque Deus nos ama e nos disciplina. Ele nem só nos disciplina e nem só nos ama, porque o amor de Deus envolve a disciplina. E o nosso também tem que ser assim. Se você é um pai que só disciplina, você não ama. Se você é um pai que só deixa eu fazer tudo, você não ama também. Peça a graça de Deus, todos nós, para educarmos os nossos filhos para o Senhor, porque os filhos são a bênção de Deus. E nós vamos devolvê-los a Deus. Deus está olhando, falou, como que você está cuidando daquilo que é o mais precioso que eu te dei? John Piper, finalizando, meus irmãos, ele disse que cada vez que nasceu ele tem 5 filhos, cada vez que nascia um dos filhos dele, ele falou, Senhor, o Senhor me deu uma alma eterna, que nunca mais vai morrer para cuidar. Deus me deu sobre a minha responsabilidade uma alma que é eterna. E a gente dá preferência para tantas outras coisas. O cara é PhD em tudo, em casa não faz nada. O cara, na empresa dele, todo mundo para ouvir ele. Em casa ele não fala nada. Ninguém dá crédito para ele. Porque ele não sabe nada da Bíblia. Ele não tem nada para oferecer. Lá fora ele tem agenda cheia para dar curso, mas em casa não fala da Bíblia para ninguém. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos.